Paz e graça, irmãos queridos, paz e graça. Louvamos a Deus por esse dia que Ele fez, louvamos a Deus por esse clima que Ele fez, louvamos a Deus por esse tempo que Ele escolheu para a sua igreja, tempo de estar mais próximo, tempo de ajuntamento. Louvamos a Deus porque nesse tempo Ele não só nos tem juntado, mas tem trazido lições tão preciosas para nós. Quero apresentar a Ele a nossa gratidão por este dia que Ele fez e a nossa alegria no Senhor. Vamos orar, oferecendo a Ele este culto. Bondoso Deus, por meio de Jesus, o Teu Filho, nós nos apresentamos agora, ainda limitados por decretos, ainda afastados por uma pandemia, mas o nosso coração, aquecido pelo Teu Espírito, tem desejo de ajuntamento. E eu clamo ao Senhor que abençoe as famílias que neste momento se preparam para este culto. Oh Deus querido, abençoe o nosso coração, fortaleça a nossa fé, direcione os nossos passos, esteja ao alcance da nossa oração e receba o nosso louvor. Nós entendemos que o Senhor é Deus acima dos céus, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Obrigado por esta graça, muito obrigado por este momento. Abençoe, ó Deus, este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dar alguns avisos para os irmãos, e o primeiro deles é que nós continuamos com esse tempo de oração de 24 horas. As vigílias, elas começam tanto na quarta-feira às 8 horas, estendendo-se até a quinta, 8 horas, como no sábado às 8 da manhã, estendendo-se até o domingo, 8 da manhã. Mesmo que a gente não dispare os avisos, eu quero que você mantenha aquecido o seu coração em relação a Deus. Eu quero que você ore ao Senhor para que ponha limites na extensão desse coronavírus. Eu quero que você clame a Deus sabedoria para a sua igreja, a igreja de Jesus, e que confirme sobre os cuidados dele, as ações dos ministérios, as reuniões de PG, mantendo aquecido a nossa comunhão. E por falar em manter aquecido a nossa comunhão, eu queria ler um texto de João, 1 João 3,17, contar uma breve experiência e despertá-los para o envolvimento com as famílias que estão precisando do nosso auxílio, da nossa cooperação. Olha só o versículo 17 de 1 João 3. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A experiência que eu quero contar, eu fiquei sabendo numa visita que eu fiz ontem a uma família da igreja. Eles foram fazer compra, família de poucos recursos, e eles perceberam que sobrou um dinheiro. E eles lembraram, naquele momento ali, que uma família havia pedido para eles arroz, para participar com arroz na elaboração de uma cesta para aquela família. Aí então o dinheiro que sobrou, em vez de comprar apenas arroz, eles compraram uma cesta e enviaram para aquele amigo que havia pedido o arroz para a sua cesta. Passou-se um tempo e eles receberam em casa uma ligação. Alguém ligou para eles, falou com a filha e disse assim: fala para o seu pai passar aqui e pegar uma cesta. Nós separamos uma cesta para ele. E ele foi lá e não tinha uma cesta, tinha 2 cestas. Ele compartilhando isso com o amigo a quem ele tinha enviado a cesta, o amigo disse: que coisa interessante, né? Quando a gente reparte o que tem, a gente recebe mais do que o que repartiu.
é bíblico. E a família que eu visitei foi o seu Francisco e a Luciene. Como vocês sabem, eles são cuidadores do Recanto Peniel. E os recursos são pequenos. Mas o coração daquela família é muito maior do que o próprio Peniel. Eles são generosos, são bondosos. E dividiram o que tinha com uma família que não tinha. E receberam 2 cestas. E depois eu soube que eles receberam outra cesta. E eles não ficaram com essa cesta. Eles passaram para outra pessoa. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós estamos, irmãos, através da junta diaconal, prestando uma assistência como ainda não vista nos últimos anos nesta igreja. Os diáconos estão fervorosamente envolvidos em prestar assistência às famílias desta igreja e a outras famílias. Disso nós somos testemunhas e por isso nós agradecemos, reconhecemos o trabalho deles. Eu louvo ao Senhor, porque nesta pandemia abriu-se uma porta para que nós possamos ajudar os irmãos, envolvendo-nos com eles. Aquele irmão que sentiu o desejo no seu coração de trazer alguma coisa para essa cesta. Lá no site tem os objetivos, tem os alvos para isso. Traga, deixe aqui na secretaria, passou por aqui, ou então faça como algumas famílias. Nós temos aqui algo para enviar para as famílias. E nós, os diáconos ou presbíteros, iremos até a sua casa, pegaremos a sua oferta e traremos para cá. Não deixe de se envolver. Esse é o tempo de assistir às famílias. E isso é um ato de amor que Deus espera de cada um de nós. Nessa assistência. Porque muitas famílias da nossa igreja estão sem emprego, estão sem trabalho, precisando de um gesto de amor. E nós estamos fazendo ligações por conta disso. Quero agradecer aos presbíteros que estão fazendo visitas virtuais. Irmãos, como tem sido gostoso fazer uma ligação e perceber, o fulano de tal ligou aqui e viu como é que a gente estava e perguntou por nós, interessou-se por nós. Isso aquece o nosso coração. E eu quero desafiar você a não deixar isso apenas por conta dos pastores e presbíteros. Faça você uma ligação. Faça você, aqueça a sua comunhão. Pegue a lista telefônica lá no site da igreja, nome de irmãos que estão fazendo aniversário, ou que você sabe que precisam de um certo apoio, ou que moram sozinhos, ou que tem uma família grande. Faça uma ligação, pega o telefone, ligue e pergunte como é que está. Envolva-se, faça uma oração, leia um texto. Isso vai manter a nossa comunhão aquecida, para que quando as portas forem abertas, nós tenhamos toda a alegria de celebrar Jesus pela vitória. Outra coisa que eu queria avisar aos irmãos, e que tem funcionado muito bem, é que vocês liguem para nós e digam, pode passar aqui e pegar o nosso dízimo? Algumas famílias têm dificuldade com banco, têm dificuldade com celular, não tem muita facilidade com isso. E nós estamos aqui para prestar auxílio a você. Ontem uma irmã ligou para mim, nós conversamos, aliás eu liguei para ela e nós conversamos, oramos. Ela disse, o senhor pode passar por aqui e pegar o dízimo? Eu disse, claro que eu posso. Não tinha como eu subir ao seu apartamento e ela deixou na portaria em meu nome. Passei lá e peguei, estou com o dízimo e a oferta de missões aqui. Faça isso. Ligue para cá, para a igreja, no 3921-3971 e nós iremos dar toda a assistência. Conte-nos como é que você está. Conte-nos das suas necessidades. Aí está o telefone da igreja. Quer uma oração específica para o seu relacionamento? Abra o seu coração. Eu prometo a você que isso vai ficar só entre você e a pessoa que vai ligar para você. Apenas ligue aqui. A secretaria está funcionando no horário comercial normalmente, todos os dias, com exceção de sábado e domingo. Ligue e diga assim, eu queria a ligação de um líder, de um pastor, de um presbítero. Eu quero que alguém ore pela minha família. Esse assunto vai ficar só na secretária e com a gente. Ela vai nos acionar, a gente vai à sua casa através de uma ligação e a gente vai estreitar o relacionamento, vamos ouvir você e vamos prestar a assistência.
Último aviso. Meus irmãos, no dia 30 de maio, último domingo do mês de maio, nós queremos convidar as famílias para uma reunião. Nós queremos estreitar esse relacionamento, manter aquecida a nossa comunhão. Uma reunião para as famílias, não apenas casais, mas para as famílias. Seu filho, o seu irmão, o seu pai, podem estar diante da tela do computador, do celular, para que a gente faça uma reunião mesmo. Nem vou chamar de live, mas uma reunião participativa, com perguntas, que a gente possa esclarecer alguns temas e aumentar o tempo junto em comunhão e em oração. Dia 30, acerte esse horário aí na sua agenda, dia 30 às 20 horas, tá bom? Quero convidar o pastor Vinícius que vem aqui à frente. Ore ao nosso Deus, por favor, clamando que Ele aceite o nosso louvor e abençoe o ajuntamento. Que esses avisos que foram dados não caiam no nosso esquecimento, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos primeiramente por esse dia, a vida que o Senhor nos concede mais uma vez, as tuas misericórdias que se renovam sobre nós, sobre o teu povo. Te agradecemos porque em meio às diversas circunstâncias o Senhor tem cuidado de nós, das nossas casas, da nossa igreja, de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado. Pedimos a tua bênção sobre a nossa igreja, sobre cada família da nossa igreja, que nesse tempo em que não podemos estar juntos, Senhor, o teu Espírito preserve o vínculo da comunhão, Senhor, nos nossos corações, no coração de cada irmão. Que o Senhor nos ajude, nos desperte a orarmos uns pelos outros, a ligarmos uns para os outros e assim mantermos viva, Deus, essa comunhão que foi conquistada na cruz para nós. Te agradecemos e pedimos que agora o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Sua Bíblia, por gentileza, por favor, e acompanhe esta leitura. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 32. Mateus 24, 32. Eu vou ler os versos pares, uma vez que começa no versículo 32 e ele é par. Eu quero estender esta leitura até o versículo 48. Eu queria que os irmãos em casa ou os aqui presentes pudessem ler os versos ímpares. Mateus 24, 32. Diz assim: eu ficarei com os pares. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo, meu senhor demora-se apenas até aqui. Eu queria convidar para uma oração, confiando ao Senhor o nosso louvor, o Thales. Queria que o Thales viesse aqui e orasse ao Senhor, confiando a Ele o nosso louvor. Enquanto o Thales se aproxima para a oração, eu quero agradecer, querida igreja, os irmãos que chegam bem antes de nós e que preparam todo este culto. Existe gente nos bastidores que preparam os slides, que preparam o som, que preparam a igreja, que preparam o culto online, que chegam mais cedo, que fazem todo o trabalho de divulgação na internet. Essa gente, geralmente, a gente não vê, mas sente os seus efeitos. Eu sou grato pela turma do som, a turma que arruma a igreja, a das luzes, a da internet, a nossa gratidão. Um dia o Senhor irá recompensar todos eles pelo trabalho feito. A nossa imagem chega nítida a você por conta de um trabalho que é feito previamente. O som chega à sua casa porque esses irmãos são zelosos nesse aspecto. A nossa gratidão. Vamos louvar o nosso Deus? Pai, somos gratos pelo texto que lemos, porque ele gera esperança em nosso coração, Deus. Obrigado, Jesus. Esperança que a nossa vida não se limita nessa terra, Deus. Sim, Deus. Uma esperança que nos traz a vida eterna. E essa vida eterna nós ganhamos diante da cruz, Pai, porque o Senhor mandou o seu Filho e ele foi fiel e obediente, Pai, derramou o seu sangue. E hoje nós temos essa esperança, Pai. Muito obrigado por isso, Deus. Neste momento, Pai, que o Senhor possa receber o nosso louvor, Deus. Obrigado, que as nossas bocas possam abrir e te louvar e te agradecer, Deus, por esse ato de amor sobre as nossas vidas, Deus. Sabemos que não vivemos um tempo fácil nesse país, neste mundo, Deus. Mas isso, Pai, que o Senhor fez na cruz, gera essa esperança dentro de nós e nos fortalece e nos permite, Pai, caminharmos e continuarmos, Deus. Nós te glorificamos, te agradecemos por isso, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Aleluia. E porque nada, Deus, nada saiu do seu controle. O Senhor continua soberano sobre todas as coisas, Pai. Então agora receba o nosso louvor e que seja de verdade e de coração, Deus. Assim que oramos em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidamos os irmãos que puderem cantar conosco. Porque Ele vive, Deus enviou Seu Filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar
Verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso. Excelso, supremo, digno de louvor. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é A nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei.
bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Quero convidar para esta oração em favor da palavra de Deus ao nosso coração, pastor Expedito Lourenço, por gentileza, clame ao Senhor que a sua palavra seja clara para a nossa realidade, para o nosso coração, meu irmão. Querido Senhor, quando nós chegamos à tua casa de oração, e, ó Pai, queremos adorar ao Senhor, queremos falar do Senhor, queremos louvar ao Senhor, mas também queremos ouvir a tua voz. O Senhor preparou o coração do pastor Waldenberg durante a semana, talvez, quem sabe, até meses, e a sua vida para esse momento. Agora, Senhor, que teu Santo Espírito use-o, seus lábios, a sua mente, o seu coração, que ela esteja inteiramente entregue à ação e o mover do teu Santo Espírito na vida dele, para que a palavra que ele trouxer da tua palavra possa atingir os nossos corações, possa haver mudança no nosso modo de viver, se é da tua vontade. Que a tua palavra encontre acesso completo na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor abençoe a tua palavra nesse momento, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, pastor. Queria hoje conversar com vocês sobre um assunto que geralmente nós esquecemos. Mas por conta desta quarentena, tanto os nossos olhos foram abertos, como os nossos ouvidos estão atentos à volta de Jesus. Eu me lembro ter recebido um estudo de um pastor brasileiro, mas que estava fora, que dizia que o Senhor Jesus estava voltando. E ele, inclusive, marcou a Páscoa para o retorno do Senhor. Ele estava indo muito bem. Quando ele disse que o Senhor Jesus voltaria na Páscoa, aí ele perdeu crédito. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Não tem como você marcar. Os sinais estão aí. E eu queria ler um texto que fala dessa volta de Jesus. O contexto todo, capítulo 24, capítulo 25 em diante, eles vão falando de sinais que falam do retorno do nosso Senhor e Salvador. E no capítulo 25, esse texto está totalmente inserido nos sinais que marcam a vinda. Porque os discípulos perguntaram, quando é que o Senhor vem? E qual que é o sinal do final dos tempos? Aí o Senhor Jesus, então, fala sobre esta parábola aqui. Ele falou do tempo da destruição, ele falou do princípio das dores, da grande tribulação, e ele insere agora esta parábola no meio de tudo isso. Olha que coisa interessante. Capítulo 25, versículo 1, até o versículo 12 só eu vou ler, tá bom? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes:
dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Senhor, já cantamos, já oramos, tua palavra foi lida com toda a reverência. Agora nós queremos nos aquietar para que o Senhor fale ao nosso coração, assim como orou o pastor Expedito, de forma bem clara e direta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempo desse nós convidamos o nosso neto mais velho. Ele era esperado. E que a chegada dele não era surpresa. Nós queríamos muito que ele viesse. E ele veio e percebeu tudo que nós fizemos e ele entendeu que era bem-vindo por conta do nosso amor e do que nós fizemos para que ele voltasse ou estivesse conosco. Quando o seu esposo sai para o trabalho ou para uma viagem, eu tenho certeza que você deseja que ele volte logo, que ele venha. O que você faz? Além de falar que espera o seu retorno, o que você faz que revela para ele que você esperava a sua chegada? A sandália na porta, preparadinha para ele já colocar, a jantinha quentinha, no horário em que ele vai chegar, a toalha já esperando próximo da cama para que ele entre, tome banho e venha para a ceia. O que você faz que revele a ele que você o ama e que esperava pela sua chegada? Alguns sinais que ele, ao ver, perceba que estava sendo aguardado. Ou ele chega e você nem percebe, ou nem vai abraçá-lo. Como é que é esse relacionamento no retorno da pessoa querida? Porque existe uma necessidade, quando nós chegamos em casa, de haver expressões de amor à nossa chegada. É muito importante isso, é muito importante. Quando a Beth viaja, eu preparo alguma coisa para o seu retorno. Além de ir buscá-la no aeroporto, eu preparo uma jantinha, às vezes coloco o coraçãozinho assim no chão, às vezes coloco bilhetinhos, para que ela entenda que não só é amada, mas que o retorno dela era esperado. Ela sente isso. Eu posso até imaginar o que ela pensa. Será que o que tem lá? O que ele preparou para a minha chegada? Porque é muito importante a gente sentir-se recebido e bem recebido no retorno para a nossa casa. São condições essenciais que revelam que nós esperamos ou esperávamos que a pessoa amada venha, que ela volte, que ela sinta-se ambientada em casa. O que você faz? Esse texto aqui nos fala do retorno do nosso amado Jesus. Ele foi e disse que voltaria. E ele marcou alguns sinais e épocas que nos davam a entender a proximidade da sua chegada.
Se você ler o capítulo 24, 25, 26, você vai entender esses sinais que ele fala. E nós esperamos que a sua chegada. O que você faz? Você canta, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você espalha versículos na sua casa. O que você faz? E o que ele entende como sinal visível da nossa espera pela sua chegada? Porque pode acontecer de nós cantarmos com a boca, mas as nossas ações dizem outra coisa. Pode ser que você fale que deseja que ele volte, mas essa palavra não é acompanhada de atos que revelam a mesma coisa. É como se houvesse uma dicotomia entre o que você fala, o que você canta e o que você faz. É como se houvesse duas coisas distintas. Uma é o que você prega, outra é o que você sente. Existem algumas condições aqui nesse texto que revelam o nosso desejo na volta do Senhor. A primeira delas é o preparo para a chegada. O versículo 2 até o versículo 4 nos revela isso. O que você está fazendo? Observe o capítulo 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os anjos. Diz aqui que naquela época nem o filho, senão o pai. 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam, não perceberam. Eu percebo, irmãos, que estamos vivendo os mesmos dias anteriores ao dilúvio. Nós estamos vivendo a nossa vida como se ele não viesse. A nossa boca diz que quer que ele venha, mas nós não fazemos nada de concreto que revele a mesma vontade que a nossa boca fala. É como se o domingo fosse do Senhor, mas a segunda-feira não fosse do Senhor. É como se o culto fosse de Deus, mas o trabalho não é. É como se os hinos cantados aqui refletissem uma realidade, mas os hinos cantados no meu carro, no meu banheiro, revelam outra realidade. É como se nós fôssemos duas pessoas e vivêssemos dois tempos distintos. O domingo é o domingo do culto. A igreja é sagrada e a igreja é apenas o prédio. E nós investimos apenas nisso. A nossa vida diz outra coisa. As nossas ações revelam outra realidade. O que o preparo diz para o Senhor acerca da nossa esperança que Ele venha? Ele disse que viria, e nós cremos nisso. Aqui no texto diz que todas as noivas esperavam a chegada do noivo. Não era de um noivo, era do noivo. O único noivo era esperado. E elas aguardavam todas no mesmo lugar. E todas diziam conhecer o noivo. E todas tinham roupas de noivas. Mas a metade delas esperavam adequadamente, com uma postura interna que levaria o noivo a ler que elas sim aguardavam adequadamente. Não adianta um preparo externo. Era necessário mais do que apenas a roupa. Era necessário algo dentro que só o noivo veria e só ele destacaria. Quando eu faço um casamento, as noivas geralmente estão vestidas adequadamente para aquele momento. Mas eu não consigo ver o coração dela. Eu não consigo ver. Eu não consigo dizer, você está por fora arrumada, mas por dentro você não está. Eu não consigo. Mas aquele noivo viu isso. Ele viu que havia algo dentro de algumas que revelava que elas realmente esperavam o noivo. Além de roupas,
além dos apetrechos próprios daquele dia, elas tinham algo que o noivo percebeu. Ele viu por dentro. E ele disse, sim, essas são noivas. O que ele deseja ver em nós no que tange a preparo? A primeira condição é essa. Conquanto igreja, nós somos chamados de a noiva do Cordeiro. Estamos sendo preparadas pelo Espírito Santo para o encontro com o Senhor, que vai acontecer. Mas, além do terno, além da Bíblia, além dos jeitos e trejeitos, o que nós temos que o noivo vai identificar que nós somos dele? A segunda condição nos atenta para isso. Havia um combustível, havia algo dentro das vasilhas que quem olhava por fora não via. Havia algo dentro daquelas noivas que o noivo, e tão somente ele, identificou como sendo essencial, crucial. Ele identificou aquilo. Aquilo colocado dentro dela não era delas. Era um azeite externo que era colocado nas vasilhas que possibilitava o noivo identificá-las. Uma luz que vinha pelo azeite. O combustível adequado. Outra questão é que o que nós colocamos dentro da lâmpada vai revelar o que nós esperamos. Entenderam? O que você tem colocado dentro desta lâmpada? Os pensamentos revelam o que você espera. Os sentimentos revelam o que você espera. As suas palavras que vêm de dentro revelam o que você espera. É isso que o noivo vai ver. Ele viu luz que vinha do azeite colocado dentro da lâmpada. E ele então identificou. E ele disse, essa sim é a minha noiva. Ela me espera. Ela adequadamente espera a chegada do seu noivo. Essa condição é exigida. Porque às vezes eu digo que espero, mas coloco dentro da lâmpada coisas que não identificam-se com o noivo. Eu penso coisas que não são relativas àqueles que esperam. Eu falo coisas que não são características daqueles que esperam. O azeite é colocado por outra pessoa. O azeite é de fora. O azeite não é próprio da natureza da lâmpada. Ela foi colocada ali para iluminar, para beneficiar. E ele vai produzir algo que o noivo identifica. Não adianta apenas ser noiva. Não adianta apenas ter a lâmpada. Tem que ter algo dentro que o identifica. O Senhor colocou dentro de nós o seu Espírito. Naqueles que creem. Naquele dia, diz o Sermão da Montanha, muitos virão em meu nome dizendo, mas Senhor, em teu nome nós pregamos. E nós expulsamos demônios. E fizemos muitos milagres. E o Senhor disse, eu nunca vos conheci. Não é que eu não estou conhecendo agora por conta de uma influência do tempo sobre a sua carne. Não, eu nunca conheci. Nem agora, nem antes. O que estava dentro parecia azeite, mas não era. Parecia que iluminava, mas não iluminava. O que você tem colocado dentro da sua lâmpada? É o combustível adequado? Terceira e última condição que revela que nós estamos indo além de falarmos que queremos que ele volte, além de cantar que desejamos que ele volte, está relacionado ao tempo. Diz-nos o versículo 48 de Mateus 24, é o seguinte: mas se aquele servo mau
disser consigo mesmo, o meu Senhor demora. Observe que ele disse com ele mesmo. Ele não pregou, está demorando demais, eu vou viver a minha vida. Ele disse que viria, o meu avô já falava que ele viria, o meu bisavô já cantava que ele viria, mas ele não vem, está demorando demais, eu vou viver a minha vida. Se porventura alguém gritar que ele chegou, aí eu me preparo. Aquilo foi uma posição interna, foi uma disposição de si para si. O noivo demora demais. O que ele pensa que é? Que eu não tenho outra coisa para fazer? Que eu só vivo em função disso? Aqueles que receberam do Espírito de Deus vivem em função disso. E é isso que torna-nos a noiva que o noivo espera. A noiva que ele aguarda receber. Aquelas que vivem em função do noivo. E que se preparam não apenas por fora. Quando eu coloco o azeite dentro de uma lâmpada amassada, ele queima. Quando eu coloco o azeite dentro de uma lâmpada pequena, ele queima. A lâmpada grande queima, porque o que faz a lâmpada queimar é o azeite que é colocado nela. Não importa se tem ruga, se é velha, se é uma lâmpada amassada, vai queimar. Porque a garantia que faz queimar é o azeite de fora colocado dentro. E o tempo é crucial, como um sinal nesta espera. A condição é essa. Há uma advertência. Vigiai, porque você não sabe o dia. Esteja atento aos sinais, porque você não conhece. Aguarde como se fosse agora. Se prepare como se fosse hoje mesmo. Diz-nos aqui que, tardando, elas todas adormeceram. É natural isso. Mas alguém não dormiu. E quem não dormiu não foram as noivas. As noivas dormiram. Quem gritou que o noivo chegou era alguém que não era noiva. Olha que coisa interessante nesse texto. Versículo de número 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens. Estavam dormindo. Quem gritou não foi a igreja. Quem viu não foi a igreja. Quem viu foi quem não esperava. Quem gritou foi quem não esperava. E as noivas estavam prontas. Podiam ter adormecido. Eu acredito que esta quarentena acordou a igreja. Eu acredito que sairemos melhores desta pandemia. Que não nos assustaremos com o vírus. Mas o Senhor enviou isso para que a igreja despertasse, para que a igreja acordasse, porque nós estávamos dormindo em berço esplêndido. O Senhor enviou um vírus invisível e parou a terra toda. Do dia que ele voltar, a terra inteira será chacoalhada, como um raio do Oriente que se mostra até no Ocidente. Todo olho verá. E nós estaremos com o nosso Senhor. Para todo sempre. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. À meia-noite é uma hora em que ninguém espera. Que horas é meia-noite? A gente não sabe. Quem dorme 6 horas e acorda 6 horas, meia-noite é exatamente 12 horas. Quem dorme 23 horas e acorda 6 horas, à meia-noite, ou o meio do sono, não é 24 horas. É interessante que é relativo, né? À meia-noite, uma hora em que ninguém sabe, que ninguém espera. Virá o Senhor. E vão gritar: Jesus voltou. Preparem-se para o encontro. E nós já estaremos com Ele.
Porque no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados para nos encontrar com Ele. Curva sua cabeça, eu queria orar por você. Veja se você espera mesmo. Veja se o que você colocou dentro de você identifica-se com o noivo. Veja. Aproveite esse tempo que você está mais em casa. Leia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Desliga um pouco o televisor. A Luciene, esposa do seu Francisco, diz que parou de ouvir notícias na televisão. Porque, segundo ela, e eu achei tão interessante isso vindo dela, ela disse que as notícias que vêm da televisão só podem falar das coisas passadas e, no máximo, das coisas presentes. Mas, lendo a palavra de Deus, ela sabe das coisas passadas, das coisas presentes e das coisas futuras. Eu nunca tinha pensado nisso. E ali, ouvindo a Luciene, fiquei, gente, ela é nova convertida, deve ter 2 anos de conversão. Que mente extraordinária! A palavra de Deus é melhor do que as notícias da televisão. Porque fala das coisas passadas, das coisas presentes e das coisas futuras, das que ainda virão. O noivo vem, espere por ele. Coloque dentro de você as coisas que identificam que você espera ou não. Senhor nosso Deus, obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz, é tão atual. E esse texto parece nos falar do dia de hoje e nos preparar para o dia de amanhã. Eu acredito que a igreja vai sair muito melhor, mais fortalecida por conta deste tempo. E eu suplico ao Senhor que naquele dia do novo ajuntamento, o texto de Davi no Salmo 122 seja vivo para nós. Eu suplico tua graça sobre a tua igreja, a noiva do Cordeiro. E que os sinais da tua vinda nos levem para mais próximo do Senhor, para rever, ó Deus, e reabastecer deste azeite que produz luz. Porque o azeite produz luz que o Senhor identifica. Ajude-nos a colocar dentro de nós apenas isso, que nos identifica como noiva, e tirar aquilo que estraga a nossa lâmpada. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus lhe abençoe, Deus lhe fortaleça e seja com você e com a sua família neste tempo de quarentena. Deus te guarde e te fortaleça, te abençoe, ouça as tuas orações, aproveite este tempo para meditar na palavra, para ver o que Deus está dizendo para nós acerca deste tempo, deste hoje que nós estamos vivendo. E que naquele dia em que disserem, abriram-se as portas, aí você vai lembrar do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é isso aqui a casa. A casa do Senhor é ajuntamento de gente remida. Naquele dia, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Não importa o dia da semana, quando abrirmos para o culto, celebraremos a ceia do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento e por tua palavra. Aqueça o nosso coração com o teu Espírito e nos ajude a verificar o que colocamos dentro de nós. Aquilo que seja suficiente para o Senhor identificar como sinal. Abençoe, Deus, a tua igreja. Abençoe o teu povo. Obrigado por esses irmãos que trabalham nos bastidores para que esse culto seja possível. O Senhor os abençoe e os proteja. E que a graça do Senhor seja com suas famílias. Os abençoe em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe a tua família.
Abençoe os teus filhos. Guarde-os do mal. Que o Senhor esteja ao alcance do teu louvor e receba e reaja à tua oração. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, mesmo assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.